Boa noite, senhores, tudo bem? Iniciamos oficialmente aqui a nossa web aula dos eventos 734186, 730978 na UC de Eletrônica Aplicada. Então, como eu estava dizendo anteriormente, como o nosso público tem sido os demais colegas que vêm frequentando a web aula, hoje então vamos dar continuidade no material que a gente já vem trabalhando semanas atrás, né? Justamente para a gente finalizar o livro e posteriormente, se continuar o mesmo público, a gente vem e já começa a trabalhar em cima da SAP para ter um tempo hábil, um tempo bom para finalizá-la, né? E garantir que todo mundo aí tenha um bom êxito na UC. Então vamos lá, hoje é o capítulo 5, nós trabalhamos já o 2, 3 e 4, né, nas últimas aulas. Finalizamos a última falando de circuito integrado. Salvo engano, falamos sobre sinal digital, sinal analógico, falamos anteriormente sobre diodo, transistor, varistor e vamos dando sequência. Agora um pouquinho mais próximo à prática, né? Ele vem trazendo os instrumentos que a gente utiliza para fazer medição em circuitos elétricos. Então aqui, ó, para a concepção de um projeto eletrônico e garantia de seu funcionamento, se faz necessária a verificação do comportamento de cada componente no circuito, bem como das grandezas elétricas envolvidas. Outro requisito importante é submeter o circuito à alimentação necessária para seu funcionamento. Para tal, o uso de alguns instrumentos de medidas elétricas, como também geradores de sinais elétricos, é essencial. Então, aqui ele traz um amperímetro, o voltímetro, ohmímetro, multímetro portátil de bancada, capacímetro, gerador de sinal e osciloscópio. Então, começamos aqui pelo nosso amperímetro, né? O amperímetro é um instrumento utilizado para medir corrente elétrica. Na praça, a gente diz que o amperímetro, né, vai medir o amperagem, né? Já ouvi muitas vezes o pessoal usar esse termo. Então, a gente, como nós, né, estamos aqui no curso de formação para técnicos, a amperagem, o nome o usual, né, o correto é a corrente elétrica. Então, o amperímetro é utilizado para medir corrente elétrica. Seu uso deve ocorrer colocando o instrumento no circuito de modo que ele fique em série com o elemento, no qual se deseja conhecer a intensidade da corrente elétrica, pois, conforme estudado, um circuito em série, a corrente é a mesma. Então, aqui traz como vai fazer a ligação do amperímetro. Então, você pode colocar ele dentro do circuito, né? Aqui um detalhe importante do amperímetro é que esse tipo de instrumento possui resistência interna muito baixa, praticamente zero. Essa característica é importante, pois deste modo, quando ele é alocado em série no circuito, sua resistência, por ser muito baixa, praticamente zero, não interfere na medida realizada. Então, estou montando um esquema, eu quero fazer a medição da corrente elétrica com um amperímetro. Você pode colocar ele em série. Então, veio da fonte, passou na primeira resistência, depois na segunda. O amperímetro pode ser ligado conforme estão a resistência em série. Pega a saída dessa segunda resistência e coloca no perímetro a saída dele, continua o circuito até a fonte. Ele não tem problema se ligar dessa forma. Hoje em dia a gente mede muito com um alicate, né? Que é o alicate em perímetro. Eu creio que todo mundo já fez uso. Se não fez, provavelmente na aula prática vai fazer. E até aproveitar, já teve aula prática desse UC, não teve? Perguntar para o Guilherme. Teve sim, mãe. Já utilizaram esses instrumentos aí, O igual dito alicate aqui? amperímetro não. Só usou Multímetro de bancada? isso. Mas aí montou, chegou a montar algum circuito lá? Montou, fez as medição. Não utilizou amperímetro nem voltímetro. Já utilizou multímetro direto, né? Foi. Igual da imagem aí que apresentou. Foi ligado em série. Em série, né? Então lá fez utilização, mas isso aqui em aulas experimentais, né? Dependendo da bancada, como tiver, e do tempo também para ser trabalhado, quando vai ligar esse amperímetro, ele pode ser ligado em série sem problema nenhum. Geralmente bancada ele é analógico, né? A maioria do pessoal usa justamente para demonstrar o funcionamento.
Então, o voltímetro, né, instrumento utilizado para medir a tensão elétrica. Esse eu nunca vi um termo, né, igual o do amperímetro para medir a amperagem, né? O voltímetro eu nunca vi, não, já vi para medir a voltagem, né? Então, o volt é a unidade de medida. Então, em vez de medir apesar que eu acho que voltagem, agora eu fiquei na dúvida aí, se alguém puder ajudar, mas voltagem eu acho que o termo já é, além de ser usual, não tem problema nenhum, igual amperagem. Mas de qualquer forma, para passar mais credibilidade e essa informação eu não vou mentir, eu não lembro se voltagem está correta, mas o garantindo indo pelo método mais simples, né? Tensão elétrica, então. Quero medir a tensão, eu vou utilizar o voltímetro. Seu uso deve ocorrer colocando o instrumento no circuito de modo que ele fique em paralelo com o elemento, o qual se deseja conhecer a intensidade da tensão elétrica, pois, conforme estudado, em circuito paralelo a tensão é a mesma. Então, se você vai montar, você já vai ter que montar ele aqui, no caso, sai da fonte, passa na primeira resistência, e aqui tem um nó, né, que faz a divisão da corrente. A corrente passa uma parte dela no voltímetro e outra parte vai passar nessa segunda resistência. O voltímetro montado em paralelo porque quando tem essa divisão no, no circuito, né, tem um nó, a corrente não é similar nas duas pernas, né? A corrente não vai ser a mesma que passa no voltímetro e que passa na resistência. Só se as resistências forem iguais. Então, o voltímetro precisaria ter uma resistência igual a essa resistência R que está em paralelo com ele, para ter a mesma corrente. Agora, em circuito paralelo, a tensão, sim, a tensão é a mesma. E por isso ele é montado em paralelo, né? Um detalhe importante do voltímetro é que este tipo de instrumento possui resistência interna muito alta. Essa característica é importante, pois deste modo, quando ele é alocado em um circuito em paralelo no circuito, sua resistência, por ser muito alta, não interfere na medida realizada. Então tem diferença. Amperímetro, vou medir a corrente em série. Voltímetro, vou medir a tensão em paralelo, a montagem dele no circuito. Seguindo aqui o ohmímetro, né? É um instrumento dedicado a medir o valor da resistência elétrica. Seu uso deve ocorrer colocando o ohmímetro em paralelo com a resistência que se deseja medir. É importante ressaltar que, como o ohmímetro é destinado à resistência elétrica, ele não pode ser utilizado quando a resistência a ser medida estiver conectada a uma fonte de tensão, sendo necessário, neste caso, desconectar a resistência do circuito, do contrário, o ohmímetro será danificado. Aqui, para fazer a medição dele, você precisa desconectar a resistência do circuito. Então, você saca a resistência, igual a gente utilizou nas outras aulas, né? Aquelas resistências fixas, né? Ou as variáveis também, mas vamos usar o exemplo fixa. Você vai lá, ele tem, eu já vi, né? Os que eu utilizei tem como se fossem garras, né? Você coloca na ponta da resistência para descobrir qual é a resistência elétrica daquele elemento. No caso do resistor, né? E aqui sim o que a gente utiliza todo dia, que é o multímetro. Ele já faz o trabalho aí de amperímetro, de voltímetro, alguns modelos faz o trabalho de ohmímetro, outros modelos já faz o trabalho do capacímetro e assim vai. Tem outros que vêm equipado com o alicate amperímetro, né, que facilita muito a medição dependendo do circuito que você tem que fazer, não tem como você colocar o aparelho em série, não dá para fazer isso. E você precisa fazer medição com o alicate, facilita muito que você pega a, a corrente elétrica por meio de magnetismo, né? A corrente passando, ele cria uma espécie de um campo e essa corrente passando pelo cabo, né? Dentro desse alicate, consegue fazer a medição, que é a variação dentro do campo
do campo, agora eu não sei se é um campo elétrico ou um campo magnético, mas eu sei que é criado esse campo e a passagem de corrente por ele que consegue fazer a medição, a variação dela. Então aqui o multímetro. O multímetro é um instrumento que tem a capacidade de medir as grandezas da corrente, tensão e resistência elétrica. O uso deste modelo é interessante, pois como ele permite extrair a medida de diferentes grandezas, ao sinalizar o problema funcional em equipamento eletroeletrônico, não há necessidade de carregar mais de um instrumento de medida. Então, hoje em dia, o mais comum é o multímetro. A figura anterior nota-se que no centro do multímetro há um seletor. Então, tem seletor aqui e ao redor dele tem essas marquinhas amarelas e brancas, né? São medições que ele pode realizar. Então, este tem o objetivo de selecionar o tipo de grandeza elétrica do qual o multímetro irá realizar a medida. O acoplamento deste equipamento no circuito dependerá do tipo de grandeza a se medir. Assim, para medir a corrente elétrica, o multímetro deve ser colocado em série com o elemento do qual se deseja conhecer a corrente. Então, isso é uma dificuldade que existe, né? Conseguir colocar em série em todos os circuitos que você deseja fazer medição. Muitas vezes você não vai ter essa possibilidade, ou vai ter que desmontar muita coisa para conseguir fazer essa medição. Então, nessa condição, a resistência interna do mesmo apresenta um valor praticamente igual a zero, permitindo extrair este tipo de medida. Para medir a intensidade da tensão elétrica, deve-se alocar o multímetro em paralelo com a carga. Deste modo, a resistência interna do mesmo apresenta um valor muito alto, possibilitando realizar este tipo de medida. Só lembrando, né? Medir a corrente em série, medir a tensão em paralelo. Já para extrair a medida de resistência elétrica, deve-se colocar o instrumento em paralelo com o componente, do mesmo modo como o ohmímetro é posto para a medida. Dependendo do modelo de multímetro, ele permite realizar outras medidas além de tensão, corrente e resistência elétrica, como, por exemplo, o ganho de um transistor. E tem outros, que eu disse, né? Mede capacitância, medem frequência, tem multímetro aí com aquele True RMS, né, para questão de medição de tensão, que ele traz uma medida mais precisa, com menos oscilações na onda, e assim vai. Tem multímetros aí que medição de frequência, faz medição de muita coisa, né? Faz quase análise do circuito sozinho, quando a gente vai evoluindo para esses tipos de equipamentos. Mas aqui, ó, trazendo para o nosso dia a dia, né? O ideal mesmo é os mais famosos, né? Um Fluke, um Minipa, né? São os multímetros aí mais famosos e tem modelos aí que contemplam bem as nossas necessidades no dia a dia com um custo não tão elevado. Que também é o capacímetro, né? Como este instrumento é possível medir o valor da capacitância. O uso deste instrumento deve ser em paralelo com a capacitância que se deseja medir. Do mesmo modo que o ohmímetro, o capacímetro não pode ser submetido a medidas onde a capacitância esteja ligada a uma fonte de tensão. Assim, quando utilizar o instrumento, é necessário desconectar a capacitância do circuito antes de realizar a medida. Aproveitando aqui, falando de capacímetro, capacitor, né? Perguntar aí se alguém já tomou um choque com capacitor aí. Pode contar essa experiência pra gente. Já tomei choque e já queimei capacito já. Já tomou choque e já queimou o capacímetro? Vou deixar você falar pra gente. Você sabe o porquê, né, Jefferson? O capacitor tava carregado, né? Exatamente. Isso aí, geralmente quando o cara, eu já vi cara fazendo maldade com outro, chega a auxiliar novato, né? É lógico que eu vi o cara com um capacitor pequeno, a capacitância bastante baixa, né? Mas o capacitor carregado manda o cara pegar, meu amigo. E aquilo ali, não sei se todo mundo sabe ou não sabe da questão do capacitor quando vai realizar a substituição dele, que ele já está com a capacitância fora do range, né? Quando você vai fazer essa troca, se você pega ele carregado, a chance de você tomar um choque
é bastante alta. Então, o pessoal, geralmente, você faz como para descarregar, Jefferson? Encosta a chave nele, Descarrega na chave mesmo. na chave, né? O pessoal encosta a chave atravessada nos polos, né? Dependendo do capacitor, tem o bornezinho, encosta no borne até que ele descarrega para poder transportá-lo. E até aproveitar e falar um pouquinho mais do capacitor, que dá muito problema, ainda mais na nossa área de climatização residencial, que não sei se vocês já repararam, né? Geralmente quando o capacitor está ruim, se você fizer a medição, ele vai estar fora daquele range que ele é projetado. Vamos dizer que o Jefferson, né? Nosso colega está lá na máquina que o capacitor é de 20, o capacitor do compressor de 20, a máquina monofásica. E o range dela é mais ou menos 5%. Então, se ele chegar lá com o capacímetro dele, sacou o capacitor, fez a medição, 5% de 20 vai dar 1, né? Se a minha conta estiver correta, é 1. Então, o range do capacitor dele tem que dar 21 até 19, ou o contrário, né? De 19 até 21, a capacitância desse capacitor dele. Se ele chegar lá e mediu, não está 19, está 18,8, tem gente que deixa, né? Ah, dura mais um pouco, mas o correto mesmo, pode jogar fora esse capacitor que o nível de confiabilidade dele é nenhum. Então, ele pode funcionar até amanhã, pode funcionar até semana que vem, mas pode ser que você vire as costas ali em 10 minutos, o capacitor já não faça mais a função que ele tem que fazer. Eu acho que os Professor, uma equipamentos... pergunta. Sim, sim, Flávio. A causa da queima do capacitor pode ser problema no compressor ou é o tempo de vida útil dele que acaba? Você fala quando ele vai descarregando ou quando ele estoura? É, quando ele queima, você chega lá, não está partindo o compressor, você vai e mede o capacitor, está zero, está um valor menor do Ah, que deve ser. O que causa o problema nele? Já o compressor que está com algum problema ou é o próprio tempo de vida útil dele que acabou? o normal, Flávio, pelo que eu já vi, é vida útil mesmo. Chega um prazo que ele já não consegue mais se... Como fala que ele meio que descarrega e carrega novamente, né? Ele é... Ele vai segurando essa carga para justamente a gente viu lá, lembra da aula do Ripley, né? Que é tentar deixar a onda mais retilínea possível para evitar as oscilações. Então ele vai carregando e descarregando durante o funcionamento. E aí ele vai perdendo a propriedade dele, né? Chega uma hora que ele já não consegue voltar naquela capacitância que ele foi projetado. Mas é por vida útil, Flávio. Vai acontecer de você encontrar um lote de um fabricante aí que vem 2, 3 com defeito e aí rapidamente ele estraga. Já vi também, né? Que é a questão da qualidade do fabricante às Professor, vezes Então, pegou um com falha. Sim, então o compressor estando pesado, eu, estando problema de rolamento, algum problema no funcionamento no compressor, não vai fazer o capacitor estragar, não. entendi. Você fala se o compressor estiver travado, né? Ou algo assim. O que que acontece? O capacitor quando Não trava... travado, mas tem uns compressor que o pessoal instala, por exemplo, o convencional, não faz vácuo, fica umidade no sistema e ele fica até dando uns roncos lá dentro do Uhum. compressor. Durante o funcionamento fica ronco, 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 né? Então, assim, às vezes eu suponho que ele está pesado por problema nos rolamentos ou alguma coisa desse tipo. E não sei se isso aí faz queimar o capacitor. Queimar o eu já vi, capacitor, você tem que dar um surto no circuito. Pode falar, Ricardo. Fala aí, depois eu complemento. professor, igual o rapaz falou, eu já peguei condicionador de ar, tipo, a pessoa tinha três do mesmo tamanho, na mesma rede, tudo ligado, só que tinha um deles que queimava, estourava capacitor a cada, vamos falar assim, cada 3 meses, 5 meses, ele estourava. Depois dos Aham. 2 anos, esse motor estourou também. Só que só um ar que dava defeito de capacitor, os outros nenhum dava.
Então, eu acho que alguma coisa, ou energia, ou alguma coisa de compressor, também pode dar problema nele, será que não? Dá sim. Porque quando o compressor tá ruim, igual o Flávio trouxe, né, que ele tá com umidade, aí ele começa a dar esses barulhos como se fossem vazio, Flávio. Não sei, eu gosto de usar o exemplo sempre de bomba d'água, não sei porque quando eu era pequeno, quando a bomba estava funcionando em seco, você conseguia saber que o barulho estava diferente, né, que não tinha água no poço, e eu sempre fiquei com esse barulho na cabeça. Então, quando eu vou no campo, me remete à infância, cara. Mas, igual você disse, faz um barulho às vezes como se estivesse funcionando a seco, né? Sem fluido, que é a hora que está com bastante umidade, né? Então ele faz esse barulho diferente. Outra hora é um estridente, como se tivesse metal lá dentro e estivesse girando com metal. Vai acontecer os dois, porque a umidade vai fazer cavitar o seu compressor. O seu compressor, quando ele começa a sair das medidas padrões, né? O normal é a corrente aumentar. Com a corrente aumentando, você consegue. O seu capacitor também vai ter um desgaste, porque ele aguenta até certas oscilações ali. E aí, se começa a oscilar muito diferente daquilo que ele está projetado, isso também interfere no tempo de vida útil dele. Então, se o seu circuito está redondo, no caso lá os três, né, como são do mesmo lote, Ricardo, era para os três funcionar bem. Agora, você tinha um com compressor já estava ruim, né? É normal que a vida útil, e isso não vai ser só o capacitor, não. Quando tiver um componente ruim, geralmente o compressor, as demais itens do ar também vão ter sua vida útil diminuída, né? E sim, Flávio, sua pergunta tem sim. Então interfere sim. Sim, Hipólito. Boa noite. Boa noite. Cumprimentar todo mundo aí, que eu não fui sábado na aula, eu tô muito ruim de uma gripe. Já fiz exame semana passada, vou repetir amanhã, não é Covid, não. Sobre o capacímetro, no caso do micro-ondas. Então, ele teria o mesmo funcionamento no aparelho de ar-condicionado. Quando a gente vai conferir ali, perdão, quando a gente vai conferir ali a continuidade dele, que ele também acusa, né, quando ele está dando continuidade ou não. O que é o correto, então, para a gente saber? Ele vai estar escrito lateral ali, e aí quando vai aferir, tem que estar dentro daquela medição, daquela faixa, porque então ele vai dar continuidade, mas ele pode estar com defeito, é isso? Boa pergunta, hein, Hipólito? Gostei dessa. Questão da continuidade, se você pensar num circuito, por exemplo, você vai colocar nos dois polos dele, né, os diferentes. Quer dizer que a corrente está passando por ele. Então, de certa forma, quando você colocar, ele vai dar continuidade, né? Se não der continuidade, eu nem sei se capacitor chega a não dar continuidade, Hipólito. Então, isso aí eu vou ficar devendo. Mas na hora que faz a medição, ele vai acusar. Qual que é a questão? Deixa eu pegar uma foto aqui, vou parar de transmitir isso aqui, vamos fazer um na prática. Deixa eu só trocar para projetar minha tela aqui um segundo. Tô vendo minha tela agora, né? Aqui, capacitor. Vou pegar um capacitor de 20. Deixa eu clicar nele aqui. Não. Vou pegar aqui embaixo. Então, esse aqui mais simples, o Hipólito. No caso, você está vendo que ele está ali marcando 20 microfarad, né? Mais ou menos 5%. Então, esse capacitor, ele vai funcionar bem dentro do range de 5. Então, 5% de 20 é 1, né? Então, ele vai funcionar bem se ele estiver marcando até 21 ou até 19. Você foi lá, equipamento desligado, né? Dá uma descarregada no capacitor, vai lá e mede o capacímetro. Colocou seu capacímetro para medir esse capacitor. Ele deu 19,1 microfarad. Legal. Tá bem. Você foi lá e fez a medição, deu 18,9. Você já pode descartá-lo, que ele não vai ter um bom funcionamento. Você não vai ter mais confiabilidade, entendeu? Então, meio que o fabricante está garantindo, ó, meu equipamento funciona bem dentro
desse parâmetro aqui, de 20 mais ou menos 5%. Se saiu disso, não tem mais garantia que ele vai funcionar. Ele é bem sensível mesmo. Agora você tem que rezar para Deus para ter essa marcação do lado, né? Porque senão eu já vi o pessoal sofrer muito lá na empresa. Então, quando pega uma máquina bastante antiga, né, que o capacitor viveu bem, chega lá ele já está apagado essa lateral e o cara para descobrir qual era o capacitor, que no compressor não vem nessa informação qual capacitor deve usar. Mas com o cálculo do LRA não dá bom também não, professor? Cálculo Já dela usei. LRA dá bom até uma certa medida. Isso. Tem um pouco que ele vai ficando longe. Quando você pega um compressor maior, chega a hora de dar capacitor de 70 microfarad. Eu usava também LRA até chegar num capacitor bastante grande. Bastante grande não, vai ser o de 30, nem era 36. Eu acho que eram 30.000. Foi o máximo que já pegou. 36 já começava a ficar trifásico. Foi um de 30. E aí deu um capacitor bastante alto, que não era comercial. E aí o que que eu fiz? E vou até dar aproveitar. Professor, Sim, foi bom vocês terem falado sobre o LRA aí. Uma vez eu perguntei para um professor de um outro curso, ele não soube me explicar o que é exatamente o LRA. O senhor sabe me dizer? LRA é load. Caraca, o que que é o R? É a corrente máxima, ou corrente com a carga máxima. Então, assim, se o compressor tiver, por exemplo, vamos dizer aquela hora, usar um exemplo diferente aqui, você recolheu o gás no compressor, né, e vai colocar ele para partir sem abrir as válvulas antes, né? Vamos dizer que você vai abrir a válvula no automático, num botão. Então, você coloca aí para partir ele cheio de fluido, aquilo ali é a corrente com a carga máxima. Então, ele foi testado com a carga máxima que ele foi projetado, e a corrente máxima que ele deu vai ser aquele LRA. Ou então corrente de travamento, né, professor? Pode ser. Então, aquela ali é a Como máxima que assim, ele vai corrente de suportar. travamento? Porque depois daquela ele trava. Como assim? Torques resistenciais. Quem estava falando aí da corrente de travamento pode responder aí. Não entendi não. Ele Fala aí, perguntou por que Jefferson. corrente de travamento, Jefferson. Ah, negão, chegou nessa corrente aí, eu passou dela, pode mandar comprar outro. É porque, como ele é motor, né? Ele tem a questão da corrente de partida. Ele aguenta uma corrente bem mais alta do que a nominal por um curto período de tempo. Então, é mais ou menos aquela LRA que está registrado lá. E o pessoal utiliza. Eu não consegui ver quem perguntou, que a tela está reduzida aqui. Foi o Flávio, ó. Mas, o Flávio, né? Mas o pessoal utiliza para calcular, por exemplo, você pode calcular contactora, dependendo dela, você pode calcular. Geralmente a gente calcula na empresa os dispositivos de proteção, que a gente coloca em muitas máquinas que não vêm, né? Então, vou calcular um sobrecarga, a gente utiliza muito. Tentei usar para capacitor, deu certo para os equipamentos menores. Quando chegaram nos maiores, a conta ficou um pouquinho longe. E aí, até o Gleibson que deu um toque para a gente, né? Porque eu nem trabalhava no Senai. Ele usava cerca de 25 a cada TR. Não estou aqui dando uma medida precisa, mas na praça aí, utiliza o Gleibson, né? Que também não sei se vocês já o conhecem lá do Senai. Cara muito safo também, muito tempo de experiência aí. Ele passou esse número pra gente. 25, em torno de 25 a cada TR, fica bom. Porque com o equipamento Algo pequeno também a margem de erro é menor, né, professor? exato, você consegue ter um equipamento funcionando bem, às vezes com a variação ali em vez de usar um de 20, de 25. Agora o melhor, eu fui descobrir depois. Deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês. E aí, fuçando na internet, achei o catálogo do fabricante da maioria desses compressores que a gente tem aqui na praça, os Panasonic, Haigle, GMCC, e são diversos, né? E esse pessoal aqui da New X, eu não sei de que país da Ásia que eles são,
não lembro. E aqui vamos ver se esse negócio vai estar em inglês, pelo menos. Aqui trazia o capacitor de cada compressor. Aí depois que a gente descobriu isso aqui, meu amigo, aí foi a mão na roda. Catálogo da New X. Não sei se vocês estão vendo aqui na tela. Não vai abrir, porque aqui até a internet é bloqueada, né? E aqui, ó, vocês estão vendo aí, é N de navio, E de escola, W de uísque, E de escola, X de xícara. Não vai abrir aqui, infelizmente. Mas aqui, vamos ver se até o final da aula abre, né? Tem um catálogo com a maioria desses compressores e lá tem informação de cada capacitor que é utilizado. E aí foi ali que a gente começou a ter paz nessas decisões. A gente utilizava 25 por TR até conseguir o catálogo. Aí no catálogo já vem informação de quase todos. Professor, E, teve um sim, caso aqui no hotel que tinha um amigo meu que ele presta serviço nesse hotel. Lá todos os equipamentos que foram instalados lá era Consul. sim. E esses equipamentos da Consul chegou uma época lá, com pouco tempo de instalado, todos os capacitores, todas as máquinas deu problema no capacitor. Só que no Ao mesmo tempo, tempo, né? isso. Aí no tempo, eles não acreditavam que era capacitor, né? Fazia pouco tempo e tal. Aí foram medir, as máquinas eram de 12 mil, todas as máquinas. Aí o capacitor que estava na máquina era de 20. Depois de um tempo, eles entrando em contato com o fabricante, descobriram que tinha sido erro de projeto. Teve que trocar todos os capacitores Foram de 25 por um de 25. e aí funcionou bem. Aí funcionou legal. Vai casar com a métrica do Gleibson lá, né? 25 por TR. É difícil você ter uma máquina de 912 ali com um capacitor maior do que 25, né? Aham. A não ser Então, aquelas redondinhas, por exemplo, aquelas redondinhas da Spring Midair, tem umas que é capacitor 17. tem alguns que são comerciais, né? Vai variando aí. Quanto menor o valor, uma variação maior, né? Você vem de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Aí do 5 já começa a ter um range maior, né? Já pula, já vai dando pulos maiores até chegar em capacitores. Eu creio que comercialmente hoje em dia não vai encontrar nada acima de 60, né? 60 já é difícil Professor, encontrar. Fica sempre em 50. Sim, Ricardo? se alterar essa tolerância de 250, 380, tem outro que é 440, tem algum problema? Como que não pode ser E alterado? boa pergunta, hein? Caraca, eu parei de projetar a tela. Mas aquilo lá, salvo engano, é 440 VA, não é isso? Vamos voltar aqui, deixa eu pegar aqui do É lado, isso, é Ricardo. VA, tem outros que é escrito VAC, tem um rapaz do autores aqui, diz que aquilo lá é a tolerância dele, mas eu não sei Da tensão, isso, é a tolerância da tensão. tensão de tolerância. Isso, aqui tá V.AC, então AC é de alternado current. Meu inglês vai falhar agora, gente. Pô, mas é de corrente alternada, então é 450 volts. Então você vai usar ele no circuito até 450. Vamos dizer que você está com o circuito. Aí depende, depende não, porque o nosso aqui vai ser sempre 110 ou 220, né? Eu acho que não tem nenhum lugar que vai usar um capacitor no equipamento, geralmente no residencial, né? Que ele é monofásico, que vai ter uma tensão maior do que 220. Mas a maioria dos que vêm nos ar hoje, eu tenho olhado, pelo menos que eu tenho visto, é 440. Antigamente eu É, achava muito 250 e 380, né? 250 eu já vi também. Então, assim, todos vão funcionar bem. É a tolerância mesmo, é o máximo de tensão que esse capacitor vai suportar. Alguns vêm até com a vida útil dele, não sei se você já viu. Aqui vou mudar de novo aqui a projeção, deixa eu projetar minha tela. Aqui, achei um aqui, ó.
Só que por incrível que pareça, não tem a capacitância dele, ó. Mais ou menos 5%, 50 a 60 Hz. Tem o 440 volts, né, de corrente alternada e 30.000 horas. Então esse aqui vem até o tempo que ele está projetado a funcionar. Se você colocar um relógio contando o tempo de operação, dá para você descobrir se a Epicus tem uma gestão da qualidade boa ou não, Ricardo. 30 horas é tempo demais, professor. Aí não dá pra pagar o leite dos meninos, não. Você fala da troca dele? É, Não entendi a colocação. Mas, então, assim, tá trazendo mais e mais informações, né? Cada vez mais. Lembrando uma coisa aí, acho que todo mundo já está safo também, lembrando que capacitor, para quem está mais novo, só vai ter em circuito monofásico, que é justamente para correção do atraso da corrente. Se for circuito trifásico, não E vai só precisar de aparelho convencional capacitor. também. Só convencional, né? O inverter já vem o Já não capacitor tem. Ele tem, acho na verdade, não, acho que o inverter depende do equipamento, que tem equipamento que ele é 100% BLDC, 100% inverter. Aí os motores, ventilador, do evaporador e condensador não leva capacitor, né? Aí já tem modelo que só o motor ventilador do condensador é inverter, tem modelo que só o motor ventilador do evaporador é inverter, tem todo jeito. tem de todo jeito, né? Você fez uma colocação agora que eu até ia aproveitar para o colega e perguntar, uma dúvida minha. Igual eu disse para vocês, né? A gente vem aqui para construir. Não tem como saber mais que todo mundo, porque aí ia ter que ser um oráculo e não um mediador do conteúdo, né? Então eu vim aqui para aprender também, gente. E aí eu ia perguntar para o colega. Salvo engano, na placa do inverter já vem. Não vem só com um capacitor, né? Vem com vários capacitores. E tô tentando lembrar também, foi o Jefferson que falou da questão Foi. do capacitor. Tem equipamento inverter que tem, né? Tem, mas nenhum tem por compressor, entendeu? Porque os Uhum. O equipamentos inverter, compressor, por ele, compressor nenhum tem. o Agora, compressor do inverter é para os ventiladores trifásico, né? tem. o Flávio fez uma colocação, eu falava, Flávio, Falando que o compressor, ele é como se fosse trifásico. Ele já, a placa faz A retificação. ele faz uma mudança de tensão, né, de 220 uhum. para 3 fases iguais, né? Ele modifica a corrente, né? Ele transforma alternada em contínua. E aí É, ele por vem aí. fazendo a partida dele em rampa, né? Começa ali com a carga de Exatamente. 30% e varia de acordo com a necessidade até 100, né? Aí tem os capacitores, só que é da fonte retificadora, né? Do circuito PFC. E já Mas vem na placa, né? esse na Já placa, vem. não tem nenhum direto. Eu vi que isso aí às vezes dá problema e o pessoal já vi gente trocando, né? Esses capacitores da placa. Goiânia. O João Paulo, vocês já tiveram aula com o João Paulo? E o João Paulo foi o professor que mais deu aula pra gente. Rapaz, o João Paulo, para consertar a placa de inverter, o cara é fera. Aqui em Goiânia tinha um cara chamado Cebolinha, não sei se vocês já conheceram aí, VLM, que fazia o conserto de placa eletrônica, né? E aí nos inverters agora o É um pessoal tem dos apanhado mais. E o melhores que João tem aí. Paulo, melhor que tem, rapaz, você conheceu o João Paulo, então duro que ele não faz. Se ele fizesse, meu amigo, tava rachando já. As que o Cebolinha não consertava, o João Paulo tava consertando. Se tiver passando um sufoco aí, tiver um bom relacionamento com o João, encontra aí no dia bom, é um cara que conserta muita placa inverter aí. Mas voltando então, vamos lá. Tô lembrando, voltando aos convencionais, né, os colegas aí, o capacitor vai estar presente em equipamentos monofásicos, né? É mais, é mais comum neles. Então, se você encontrar um equipamento convencional trifásico, ele não vai fazer uso de capacitor. Então, aqui na nossa matéria, o acoplamento desse equipamento no circuito dependerá do tipo de grandeza que se deseja medir.
Assim, para medir corrente elétrica, o multímetro deve ser colocado em série com o elemento. A gente já trabalhou esse, né? Então, já para extrair as medidas, falamos sobre resistência. Certo, aqui já. A gente já estava em capacímetro, né? Até eu me perdi aqui. O assunto foi bom que lembrei, agora foi capacímetro mesmo. Então, seguindo, agora o gerador de sinais. Na aula prática tinha um desse lá ou não? Tinha não, professor. A gente trabalhou só com um básico no começo. Foi só o multímetro e aquela plaquinha que simula a placa eletrônica. Não sei o Usaram nome. a Plateboard, É, Plateboard, eu acho. isso. Que aí você vem Eu- plugando os elementos, né? E fazendo um circuito. Isso, isso aí. Ah, legal. Então, o gerador de sinal também é mais teste de bancada, é mais na aula, assim que vai ter. Então, quando é necessário alimentar um circuito eletrônico para teste, sem que este seja submetido à fonte de tensão alternada à rede elétrica, pode-se fazer uso do gerador de sinais. Um gerador de sinais, como pode ser observado na figura que segue, o equipamento fornece sinal alternado ao circuito. Então, basicamente, sinal pode ser obtido do tipo senoidal, que é a nossa corrente alternada, retângulo, que aqui já é em cima do sistema binário, né? Ou dente de serra, dá um pico, cai e assim vai, que parece, são triângulos, né? Sinal triangular. Então, alguns circuitos eletrônicos são projetados para operar com dos sinais apresentados na figura anterior. Por este motivo é que o gerador de sinais prova diferentes formas de onda, permitindo assim que seu uso possa auxiliar em testes de validação em diferentes aplicações. Então, questão do gerador de sinais. Então, ele vai aplicar, né, esses 3 tipos de ondas no seu circuito. Além de diferentes sinais gerados pelo equipamento, ele também permite que a frequência gerada possa ser alterada, aumentando-a ou diminuindo-a. Outra característica é a possibilidade de aumentar ou diminuir a amplitude do sinal gerado, para atender à especificação funcional do circuito. Então a gente sai da parte 1 do capítulo 5 e agora adentra a parte 2, né, que é testando os componentes eletrônicos. Então a montagem de circuito pode requerer um teste preliminar dos componentes eletrônicos. Para possibilitar a avaliação de alguns dispositivos, o multímetro é um equipamento que, além de permitir a realização de algumas medidas elétricas, pode também ser utilizado para o teste de alguns componentes. Então, para testar um resistor, né? O multímetro pode ser utilizado para medir a resistência de um resistor. Esta ação, além de medir o valor da grandeza elétrica do componente, também verifica a integridade do dispositivo. O ato de medir sua resistência elétrica traduz também o teste do componente. Então, lembrando o colega que falou da continuidade, né? Aqui já vai de certa forma fazer o teste. Quando você faz o teste da resistência, ele está fazendo a medição, né? Apresentando um valor, presume-se, né? Mas de fato é o que acontece, ele não vai ter nenhum problema de já estar partido, né? Ou estourado, ou dando alguma interrupção na passagem da corrente. Então aqui traz um resistor. Vocês todos estão conseguindo ver, o contraste não ficou tão legal, mas é muito presente em placas eletrônicas esses resistores. Então, para verificar a integridade do componente e a sua resistência, inicialmente deve-se retirar o resistor do circuito a qual está conectado. Esta ação, conforme já destacado em capítulo anterior, garante que a medida realizada não seja comprometida. Após o componente estar fora do circuito, ajuste o multímetro na escala de resistência elétrica e, por meio de suas ponteiras, meça a resistência do componente. Então, aqui, ó, como que vai fazer a medição? Essa ponteira aqui, acho que já é ponteira para ohmímetro, né? Não, na verdade está aqui um multímetro, mas para medir resistência mesmo, porque ela tem a voltinha já para encaixar a perninha do resistor. Pelo menos é o que eu estou vendo aí. Se estiverem vendo a mesma coisa que eu, ele já é uma ponta de prova diferente do convencional. Geralmente é a ponteira normal, tipo uma agulha, ou a ponteira de gancho, né?
e o que eu vejo para fazer medição é a de gancho. E aqui já tem uma ponteira diferente. Então, utilizando o teste do valor de resistência, verifique se o valor medido está conforme o especificado pelo fabricante do componente dentro de suas tolerâncias. Agora, testando o capacitor. Ao medir o valor da capacitância de um capacitor, é possível verificar a integridade do componente, provendo assim um teste do dispositivo. Na próxima figura, observe o exemplo do capacitor. Pessoal, lembrando aqui que para descobrir qual que é a resistência, voltando ao resistor, tem aquela tabela que a gente trabalhou no primeiro momento presencial da SUC, explicando o que significa cada anel, como que é feita a leitura dele, que ele vai trazer o valor de resistência dele, né? E o grau de tolerância que ele tem, de acordo com esses anéisinhos aqui. O corpinho dele é vermelho e tem os anéis coloridos. Então, voltando lá, tem um slide também na nossa plataforma biblioteca falando sobre isso. Voltando aqui ao capacitor, né? Para testar o componente, deve-se utilizar um capacímetro. Quando não dispuser de um, alguns multímetros, como da forma a seguir, possuem essa possibilidade de medida, a capacitância. Então, para medir o capacímetro, ou para medir o capacitor, somente com capacímetro. Esse multímetro tem a função de capacímetro também. Então, note no multímetro da figura anterior que é uma escala para medir a capacitância, Farad, né? Vai ter um Fzinho lá, um UF, né? Que é microfarad. Então, é importante desconectar o capacitor do circuito para verificar sua integridade, garantindo que o circuito ao qual o componente está acoplado não influencie na verificação de integridade do componente. Na sequência, ajuste o multímetro na escala de capacitância e meça o componente. Assim, por intermédio do teste do valor de capacitância, verifique se o valor medido está conforme especificado pelo fabricante do componente dentro de suas tolerâncias. A exemplo dos multímetros portáteis, ainda pode-se utilizar o multímetro de bancada, como da figura a seguir. Então, esse aqui ele vai ter também uma chavinha aqui fazendo a seleção do que ele vai medir, né? Fazer a seleção da medição a ser utilizada. E o multímetro com medição de capacitância, o capacímetro também é bastante parecido, ele só não tem esse tanto de função aqui, né? Ele vai ter as escalas, né? Que é medir um capacitor de até 2, um capacitor de até 20, um capacitor, e assim vai, né? As escalas de medição em microfarad. Que a gente já conversou, né? O Jefferson já trouxe a experiência dele aí. Se não me engano, foi o Hipólito também que fez a colocação, né? O Flávio participou também, o Guilherme. Então é basicamente nessa pegada aí. Lembrar sempre de descarregar para não tomar um choque de graça. Então, testando o indutor. O indutor já não é tão comum nos nossos circuitos, né? A gente fazer a medição dele. Então, alguns modelos de multímetro permitem verificar a indutância do dispositivo. Para testar o componente, é importante desconectar o indutor do circuito, garantindo que este não influencie na verificação de integridade do componente. Em seguida, ajuste o instrumento na escala de indutância, que é a medida em Henry, né? E meça o componente. Depois de efetivado o teste no valor da indutância, verifique se o valor medido está conforme o especificado pelo fabricante do componente dentro de suas tolerâncias. E agora outra medição, que é do semicondutor. Aqui já vê que esse multímetro ele é mais especial, né? Ele traz aqui também, ó, você vai trazer para a escala, tem um desenho do diodo. Deixa eu ver se meu lápis vai desenhar aqui na tela. Apareceu um círculo vermelho aí? Pedi aí para o Flávio, Não né? apareceu, professor. Não apareceu um círculo vermelho aí na tela? Nem no canto, agora estou Não. rabiscando aqui. Na outra tinha dado certo, aqui já não deu. Mas aqui embaixo, não dá para ver meu mouse também, mas tem o desenho do diodo, não sei se todo mundo está conseguindo ver. Vem a escala do ohmímetro, né? 2000K, 200K, 20K, 2200. Aí do lado tem a do diodo.
Tem um desenho do diodo aqui. Todo mundo consegue ver? Então, para fazer a medição dele aqui, ó, um diodo semicondutor permite a condução de um sinal apenas quando o dispositivo está diretamente polarizado. Para testar esse tipo de componente, ou seja, verificar se realmente está conduzindo sinal apenas em um sentido, pode-se fazer o uso também do multímetro. Para realizar esse teste, alguns multímetros possuem uma posição para ajuste do seletor que está designado com o símbolo de um diodo semicondutor, conforme apresenta a figura seguinte, figura que segue. Ajustando o seletor do equipamento para essa posição, o mesmo poderá verificar a integridade funcional de um diodo semicondutor. E como que faz a montagem? Aqui, ó, para testá-lo, utilizando as ponteiras do equipamento, conecte as mesmas aos terminais do dispositivo. Existem dois modos de medir o diodo. Então, a ponteira positiva, né? Na maioria dos instrumentos aí vai ser a vermelha, deve ser conectada ao terminal do ânodo do componente. O ânodo tem se eu não me engano, é o que tem a marquinha, né? Que vai ter a dobrinha. Enquanto a ponteira comum, a preta, deve ser conectada ao terminal do cátodo do dispositivo conforme o esquema a seguir. Então, qual que vai ser o caminho dessa corrente? Por onde que ela vai poder passar? Do A para o K ou do K para o A? Do A para o K. Alguém participou aí? Do A para o K, exatamente. Qual que é para a gente lembrar do diodo, qual que é a analogia que você fez aí? Eu não consegui ver quem respondeu. Eu uso o sentido da seta, Rapaz, aí sim. onde o final da seta é o símbolo aí do que impede a passagem da corrente. Exato. Muito bom isso aí. E lembrando, na verdade, não vai ser na perninha dele, vai ter o anel prateado, né? Na parte É a do. resistência, aliás, da passagem. Isso, eu já peço desculpa, eu falei na perninha, mas o normal é ele ter aquele anel prata na região do, como fala, na perna do cátodo. Então é como se fosse o pratinha fosse a barra, né? Que diz onde não passa. Então, se vir do cátodo para o ânodo, não vai passar. A barrinha vai estar na perna do cátodo. Se for do cátodo para o ânodo, sem chance, não vai fazer medição. Não vai passar corrente nesse caso. Então, nessa condição, parabéns aí. Quem participou foi o Hipólito? Sou eu, professor. Pô, show de bola, Hipólito. É o Gostei, bom símbolo lá demais. da resistência, que é a função do resistor. Gostei de sua participação, Hipólito. Bom demais. Então, a gente está assimilando conhecimento aqui. Vamos lá. Nesta condição, como o instrumento está medindo o diodo de modo diretamente polarizado, se o componente estiver em boas condições, será apresentado no instrumento o valor da queda de tensão do dispositivo, conforme já estudado anteriormente. Contudo, em uma medida de modo que as ponteiras submetam o dispositivo a uma polarização reversa, deve-se verificar no instrumento que o diodo está aberto, pois na polarização reversa o diodo não permite a condução. Então, se você inverter as pernas, né, no caso aqui, e tiver fazendo medição no seu multímetro, quer dizer que o diodo está aberto, né? Então tem que fazer a substituição do mesmo. E aqui agora o teste do transistor, né? Utilizando o multímetro, esse mesmo multímetro do modelo passado, que não é comum. Isso aí na praça é mais difícil encontrar. Não sei se o modelo de vocês tem essa possibilidade de fazer a medição do transistor, né? Mas é esse cantinho aqui, ó, que tem o NPN e o PNP, que depende do tipo de dopagem, né? Que é feita essas junções. Então, utilizando o multímetro, é possível verificar também a integridade do transistor, bem como o valor de seu ganho. Em alguns multímetros, há no equipamento a entrada onde é possível conectar os terminais do componente e verificar seu ganho. Na figura seguinte, nota-se que no canto esquerdo inferior do instrumento há duas entradas, descritas como NPN e PNP, sendo esse o local onde se pode testar. Então, para testar ele
você vai gerar o seletor para a função de transistor. E se ele for NPN, você vai conectar base, emissor e coletor aqui na parte verde. Então tem o encaixe de cada um. E se ele for PNP, emissor, base e coletor também desse lado. Então pode ver que o emissor tem dois pontos de encaixe, né? Que depende do tipo de transistor que você tem. E se a base tiver, se for a base comum, você conecta na parte de cima. Coletor comum, você conecta na parte de baixo. E as pernas não vão precisar ficar entrelaçando, né? Então, observe que na entrada dispõe das posições designadas como B de base, C de coletor e E de emissor, que referencia os terminais da base, coletor e emissor. Então, traz aqui. Para realizar o teste do transistor, inicialmente deve-se ajustar o seletor na posição onde possui a marcação de HFE. Então, aqui já está ajustado na posição correta, né? Esta determina o instrumento que será realizado o teste do ganho do transistor. Como cada modelo de transistor possui uma sequência determinada de seus terminais para base, coletor e emissor, essas combinações estão disponíveis no instrumento, de tal modo que se possa fazer o encaixe nas devidas posições. O multímetro também possui disposições para o teste transistor NPN quanto PNP. Depois de encaixado o componente no instrumento, o mesmo irá apresentar o valor do ganho. Se o componente estiver danificado, não será possível medir o ganho, e o mesmo não será apresentado. Então, aí continua. Vejam, para a seção, a importância do multímetro quando a necessidade de teste em transistor. Lembre-se que é importante fazer a correta seleção do modo para teste, ou seja, a posição HFE. Então, o multímetro tem várias posições e várias formas de fazer medição. A próximo conteúdo já viria a utilização da estação de solda. Esse conteúdo aqui, para não delongar muito, que também é um pouquinho comprido, né? A gente falar sobre isso. É até bom trocar a experiência aqui com vocês, que vai ter gente mais safa nessa área. A gente deixa para o próximo encontro e no próximo a gente trabalha, né? Continua essa aula do capítulo 5 aqui, da estação de solda, e já começa a falar sobre a SAP 1. Alguém ficou com alguma dúvida desse assunto abordado anteriormente? A gente pegando um pouco a base também para quando for fazer a aula prática, né? Já chegar lá safo na teoria. Se tiver alguma dúvida, colocação, pode ficar à vontade, a palavra está com vocês. Tem não, professor, tranquilo. Boa noite para todo mundo aí. Algum colega aí tem alguma colocação ou tá tudo certo? Tudo certo para mim também, professor. Fechar, tá todo mundo aí já curtindo o friozinho, né? Aqui ainda não. O Jefferson não tá com frio, não. Não sei onde você tá, Jefferson. Brasília. No Brasil é a mesma temperatura que Goiânia também. Você vê que a temperatura é uma medida que depende muito de quem tá sentindo, né? Teve um colega nosso que falou que já tava frio aqui. Guilherme, né? Guilherme tá lá também na região que venta bastante. É isso aí, pessoal. Então, deixar vocês estudarem aí. Um bom descanso para todo mundo. Bom estudo, né? Na verdade. Fique com Deus aí. Qualquer coisa, eu estou lá à disposição na plataforma para a gente conversar. Se tiver alguma dúvida, algum assunto, só chamar que a gente marca um web aí e vai conversando. Fechado, senhores? Beleza. Com Deus aí. E até a próxima web. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite.